neste clima de exposição nacional, quantas histórias temos para contar, né? Quantas histórias já ouvimos sobre este grande evento da raça? Quantas pessoas contribuíram e ainda contribuem para a realização desse evento? Na História de Nacional de hoje, um resgate ao passado. A Exposição Nacional da Raça é o maior evento do ano equino. É a vitrine do cavalo Manga Larga Machador. É a grande final da Copa do Mundo. É o sonho de todo criador, né? Então a gente significa, é o sonho de chegar, de ver o nosso cavalo ser premiado, chegar e encontrar com os amigos de todo o Brasil. Em 82, com o presidente Aristides Mário Racho Ferreira, ele instituiu a primeira exposição nacional só do Manga Larga Machador. Para participar da Nacional bastava você ter um animal registrado, ou com registro provisório ou com definitivo. Não tinha essa pré-classificação que existe hoje. Uma exposição assim, bem simples, né? Na época era até muito difícil assim, de se manter ali os animais. Quando a gente pensa no Manga Larga Machador atual, né? Ou de alguns anos para cá, essa década de 80 era bem diferente, né? O parque bem mais vazio. Nós tivemos na época mais de 400 animais na primeira exposição. Em 1982, primeiro ano da Nacional, eu já estava no meu segundo ano como técnico de registro do Machador, trabalhando em São Paulo. Participando da Nacional como funcionário da associação, que na época nós éramos funcionários, e recepção de pista, recepção dos animais, alojamento, ficava tudo por conta da gente. Os concursos de marcha, por exemplo, não eram obrigatórios como hoje. Porque antigamente era hábito único. Não tinha tanto juiz, né? Então você observava isso. Era um juiz e um auxiliar. Você não tinha ninguém para discutir, não vamos dar o campeonato para essa potra aqui, não, vamos dar para aquela, porque aquela tem isso melhor do que essa. Não existia isso. Porque anteriormente, a 82, os julgamentos eram em conjunto de 3 raças, né? A gente era chamado de macapê, né? Era Manga Larga, o Campolina e o Pega, né? A partir de 82 separou e começou a fazer só do Manga Larga Machador. Em 83 já estava um pouco mais evoluído, já tinha tido a experiência de 82. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo da Raça Manga Larga Machador, doutor Aristides Mário Racho Ferreira. Governador, abrindo oficialmente a segunda exposição nacional do cavalo Manga Larga Machador. Em 83 estávamos Flávio, Brandão, Paulinho Cambuquira, famoso, e eu. Foi uma experiência que acabou dando certo. Então, com 3 cabeças pensando, fica mais fácil de você tentar acertar um resultado melhor. E na exposição de 84, foi uma coisa muito interessante, que nos animais montados, nós fomos proibidos de montar. Tivemos que julgar todos os animais do chão, porque alegaram na época, uma turma e alegou que o cavalo é uma interação cavalo-cavaleiro e que se mudasse o cavaleiro, você mudaria o cavalo. Então, não se monta. Acho que foi a única vez na raça que se julgou animais montados sem montar. Me casei com Geraldo Santana, dono do Ara Santa Fé, e ele era diretor social na gestão do Aristides Racho, de 85 a 88. Aí eu fiquei mais entrosada com o parque, mais interessada, e eu adorava vir por parque. Eu tinha que trazer as mulheres, e elas não gostavam, porque não tinha atividades. Parque naquela época não tinha nem a casa do criador. Voltamos com o Flávio, aí já entrou o Zé Ferraz e eu.
a mesma metodologia, da mesma forma. Aqui teve sempre uma franca, assim, sempre foi um ano após ano ele melhorava alguma coisa, certo? Melhorava a arquibancada. Eu lembro que eu brincava com o Ronaldo Tavares, falou, graças a Deus tem esse café Três Corações. Só tinha o café Três Corações e o suco no saco. Tinha 2, 3 chamadeiras, suco no saco, pãozinho de queijo e olha lá, é o que tinha, não tinha mais nada. Pipoca, depois apareceu uns picolé e por aí foi. Hoje tem tudo. E às vezes eu ficava observando, né? Porque o cavalo, ele muda muito de ano para ano, ele muda de andamento, muda de presidente, muda muita coisa, né? Então, tinha uns cavalos lá que vinham da Bahia, muito machador, uns cavalos que deixavam a gente impressionado. Naquela época tinha lá o Catuni, tinha Herdade, eram uns cavalos mais bem antigos. Isso aí só veio somar e adquirir experiência com as linhagens, né? Em 86 começou o que eles chamaram de Muro de Berlim. É a cordinha que eles falam de Muro de Berlim. Era uma corda realmente que passava, que esticava. Essa corda dividia a pista em 1/3 ali no lado da Amazonas e os 2/3 dessa corda para cá, certo? Para o animal passar para o julgamento da morfologia, ele tinha que passar pela cordinha, ou seja, ele tinha que ser aprovado pelo juiz ou pelos juízes da marcha nesse 1/3 da pista ali da Amazonas. Se tivesse 2 sim e 1 não, passava pro João Boiadeiro. Se tivesse 2 não, não passava. E 3 não e 3 sim, automaticamente. Se ele não fosse aprovado, ele nem vinha para o julgamento da morfologia. Nesse julgamento, o jurado da marcha não montava nos animais. Era um julgamento de baixo. Foi 86 o início. Em 88 já teve também. Em 86 eu estava lá, puxei 2 potras, que eram do meu pai, até ganharam na época lá. A gente entrava com medo danado de não passar para o outro lado. Aí colocaram o nome de Muro de Berlim. A gente não tinha computador, né? Então era tudo feito à mão. Tinha muita coisa feita à mão, desde receber as inscrições, conferir a inscrição, calcular a idade, colocar dentro das categorias, formatar o catálogo, a apuração, era tudo feito à mão. Então, era uma responsabilidade muito grande nessa coisa para que não desse errado, né? Em certo momento, os CBMs começaram a ficar um pouco encolhidos e trouxe para a Nacional a disputa do CBM. Então, nas categorias de marcha nacional, saía também o campeão brasileiro de marcha. Aí, a partir de um ano, o CBM voltou a ser um evento específico, um evento em separado. Teve uma ligeira oscilação de jarrete, mas os seus aprumos estão bem razoáveis. Esse momento é histórico. 250 anos do nascimento da raça manga larga machador no Brasil. Em 1989, quando mudou houve essa divisão de árbitro de morfologia e árbitro de andamento, essa evolução foi muito boa, porque o número de animais cresceu muito e ficaria inviável para aquela turma de 3 fazer o julgamento inteiro, porque a exposição ainda durava uma semana. Então, o volume de animais ainda dava para julgar numa semana. Mas julgando separado, a agilidade era muito maior. O parque naquela época não enchia tanto igual hoje, né? Enchia tanto igual hoje, mas tinha a arquibancada encontrava as famílias todas lá, os amigos, criadores, tudo, né? E a gente batia papo lá e acompanhava, não tinha esses camarotes, né? Na época não tinha isso não, mas o parque era menos cheio, né? É aquele esquema de chegar às 7 horas, 6, 7 horas da manhã e ficar até a hora que precisa, mas não ia até muito tarde não, mesmo porque o número de animais não era tão grande. Estava julgando num dia e começou a chover, você podia dar o luxo de parar o julgamento, esperar acabar a chuva, porque a gente tinha tempo para isso. Hoje não, hoje a quantidade de animais é muito grande e se você parar 2 horas, você arrebenta com o calendário seu todo, né? Foram 9 dias de muito trabalho, troca de ideias, experiências e confraternização entre associados, criadores e seus familiares. Tivemos durante todos esses dias a oportunidade de observar com mais atenção o quanto nosso cavalo evoluiu.
primeira nacional minha foi em 1991. Antigamente também animal puxado, grande da raça, muitas vezes não viravam montado. Entendeu? Esse é um dos pontos mais importantes. Hoje, animais puxados, quando são campeão ou grande da raça, eles viram grandes campeões também montados. Então, esse mostra a seleção, a qualidade do trabalho, a genética que todo mundo está usando. Então, evoluir nesse ponto, eu acho que o ponto mais importante foi isso aqui, sabe? Já havia assim um pouco mais equipado, já tinha um feno para você comprar, que antigamente você tinha que usar o capim, era carregado nas costas, difícil, né? Aí as coisas deu de melhorar. A pista já tinha um palco lá montado, que era para a gente assistir, o pessoal tá lá participando da arquibancada. Então eu já vi que já teve uma melhora boa. Vinha mexendo para tentar melhorar mais, tentar um alojamento melhor para os peões, um conforto melhor para os animais, uma assistência veterinária com uma efetividade maior. Começou a querer envolver mais gente dentro desse trabalho de julgamento para tentar crescer mais a raça e principalmente a mão de obra. A gente chega na Nacional, você deve ter aqui mais ou menos 2.000 trabalhadores entre peão que monta o tratador, as coisas. Então, obviamente, vai haver uma evolução natural quando eles começam a enxergar a comparação do trabalho dos amigos, do trabalho dos outros criatórios. Obviamente, há uma evolução muito grande para a mão de obra também. Atualmente estão registrados 170 mil cavalos no Brasil inteiro. Cerca de 60 mil deles estão em Minas, o que faz do estado o maior centro de criação do país. A raça é conhecida por ser dócil, ágil e muito resistente. As pessoas que foram ontem ao Parque da Gameleira se encantaram com os cavalos que vão participar da 12ª exposição do Manga Larga Marchador. Este ano, 900 animais estão inscritos. A denunciação tem um mandato de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Você está há 4 meses? 4 meses. Então, os seus planos para daqui para frente na associação? Nós vamos incrementar o uso do cavalo. Nós vamos divulgar que esse cavalo serve para a lida nas fazendas, serve para enduro, serve para qualquer tipo de esporte, ele serve para a equitação clássica, a equitação rural. Posso te adiantar que na Alemanha nós já temos em torno de 200 animais. Manga larga machador, já temos umas 2 dezenas de manga larga machador nos Estados Unidos. Isso vem provar também que o manga larga machador é uma raça de qualidades internacionais.